Por toda a estrada, o povo apareceu a centenas e aos milhares para saudar o novo rei e a rainha e celebrar os jovens príncipes e a princesa. No entanto, enquanto Aegon e Viserys se deliciavam com as vivas da multidão, e os banquetes, e as diversões oferecidas em todos os castelos para entreter o novo monarca e sua família, a princesa Rhaena regrediu para sua antiga timidez. Em Ponta Tempestade, o mestre de Orys Baratheon chegou até a escrever que a princesa parecia não querer estar ali, nem aprovava nada do que via ou escutava. Ela mal parecia comer, recusava-se a caçar ou falcoar. E quando lhe insistiram que cantasse pois diziam que sua voz era linda, ela rejeitou grosseiramente e voltou a seus aposentos. A princesa detestara a ideia de se afastar de sua dragão, Dreanfire, e de sua preferida mais recente, Melone Piper, uma donzela ruiva das terras fluviais. Foi só quando sua mãe, a rainha Alyssa, mandou buscar a senhora Melone para acompanhá-los na viagem que Rhaena finalmente abandonou a melancolia e se juntou às comemorações. No septo estrelado, o Alto Septão ungiu Aenys Targaryen tal qual seu antecessor ungira o pai dele, e o presenteou com uma coroa de ouro amarelo com os rostos dos 7 gravados em jade e pérola. Contudo, enquanto Aenys recebia a bênção do pai dos fiéis, havia quem pusesse em xeque sua aptidão para ocupar o trono de ferro. Westeros precisava de um guerreiro, corriam os murmúrios, e Maegor nitidamente era o mais forte dos 2 filhos do dragão. A principal voz entre os murmúrios era a da rainha viúva Visenya Targaryen. A verdade é clara, teria dito ela. Até Aenys sabe disso. Por que mais ele teria dado fogo negro ao meu filho? Ele sabe que só Maegor tem força para governar. A fibra do novo rei seria testada mais cedo do que qualquer um poderia imaginar. As guerras da conquista haviam produzido cicatrizes em todo o reino. Filhos já maiores de idade sonhavam em vingar seus pais havia muito mortos. Cavaleiros lembravam os dias em que um homem com espada, cavalo e armadura podia conquistar riquezas e glórias com o fio de sua lâmina. Senhores recordavam a época em que não precisavam da permissão de um rei para taxar seu povo ou matar seus inimigos. As correntes que o dragão forjou ainda podem ser rompidas, diziam entre si os insatisfeitos. Podemos reconquistar nossa liberdade, mas a hora de atacar é agora, pois este novo rei é fraco. As primeiras insinuações de revolta ocorreram nas terras fluviais, em meio às colossais ruínas de Arrinhal. Aegon concederá o castelo a Sor Kenton Coerys, seu antigo mestre de armas. Quando Lord Coerys morreu ao cair do cavalo em 9DC, o título foi passado a seu neto Gargon, um homem gordo e insensato, com um apetite indecente por meninas jovens, que veio a ser conhecido como Gargon, o convidado. Lord Gargon se tornou infame por comparecer a todo casamento celebrado em seus domínios a fim de poder desfrutar de seu direito como suzerano, à primeira noite. Difícil imaginar convidado menos bem-vindo em qualquer casamento. Ele também tirava proveito de esposas e filhas de seus próprios criados. O rei Aenys ainda se encontrava em turnê, hospedado com Lord Tully de Correrio em sua viagem de volta a Porto Real, quando o pai de uma donzela honrada por Lord Coerys abriu uma poterna de Arrinhal para um fora da lei que se intitulava Arryn, o Vermelho, e dizia ser neto de Arryn, o Negro. Os salteadores tiraram o senhor da cama e o arrastaram até o bosque sagrado do castelo, onde Arryn decepou seus órgãos genitais e deu para um cachorro comer. Alguns homens de armas leais foram mortos, o restante aceitou se juntar a Arryn, que se declarou senhor de Arrinhal e rei dos rios. Como não era nascido no ferro, ele não reivindicou as ilhas. Quando as notícias chegaram a Correrio, Lord Tully instou o rei a montar Mercúrio e descer sobre Arrinhal como o pai havia feito. Mas sua graça, talvez lembrando da morte de sua mãe em Dorne, decidiu ordenar que Tully convocasse seus vassalos e esperou em Correrio até a reunião das tropas. Foi somente quando 1000 homens estavam presentes que Aenys marchou, mas quando seus homens chegaram a Arrinhal, encontraram apenas cadáveres. Arryn, o Vermelho, havia passado os criados de Lord Gargon na espada e levado seu bando para dentro da floresta. Quando Aenys voltou a Porto Real, as notícias eram ainda piores. No vale, Jonos, o irmão mais novo do Lord Ronel Arryn, havia deposto e aprisionado o irmão Leal, e se declarado rei da montanha e do vale. Nas Ilhas de Ferro, outro rei sacerdote havia saído do mar, anunciando-se como Lodos, o duplamente afogado, filho do deus afogado, enfim de volta após visitar o pai. E no alto das montanhas vermelhas de Dorne, um usurpador chamado Rei Abutre apareceu,
e clamou que todos os verdadeiros dorneses vingassem os males que os Targaryen haviam infligido a Dorne. Embora a princesa Deria o renegasse, jurando que ela e todos os dorneses leais só queriam a paz, milhares se uniram a ele, descendo das colinas e subindo das areias, percorrendo trilhas de cabras pelas montanhas e adentrando a campina. Esse rei abutre é um louco, e seus seguidores são uma ralé, sem disciplina nem banho, disse Lord Armon Dondarrion em carta ao rei. Conseguimos sentir o cheiro deles se aproximando a 50 léguas de distância. Pouco depois, essa mesma ralé atacou e tomou seu castelo de Porto Negro. O rei abutre decepou pessoalmente o nariz de Dondarrion antes de incendiar Porto Negro e seguir em marcha. O rei Aenys sabia que esses rebeldes precisavam ser reprimidos, mas parecia incapaz de decidir por onde começar. O grande mestre Gavin escreveu que o rei não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo. O povo o amava, não? Jonos Arryn, esse novo Lodos, o rei abutre, havia ele lhes causado algum mal? Se tinham queixas, por que não as apresentar a ele? Eu os teria ouvido. Sua graça falou de enviar mensageiros aos rebeldes, para descobrir os motivos para suas ações. Com medo de que Porto Real não fosse um lugar seguro enquanto Arryn, o Vermelho, estivesse vivo e próximo, ele enviou a rainha Alyssa e seus filhos mais novos à Pedra do Dragão. Ordenou que sua mão, Lord Alyn Stokevorth, levasse uma frota e um exército ao vale para reprimir Jonos Arryn e restaurar a senhoria de seu irmão, Ronel. Mas, quando os navios estavam prestes a zarpar, ele cancelou a ordem, com medo de que a saída de Stokevorth deixasse Porto Real sem defesas. Então enviou a mão com apenas algumas centenas de homens para caçar Arryn, o Vermelho, e decidiu que convocaria um grande conselho para discutir a melhor maneira de reprimir os outros rebeldes. Enquanto o rei vacilava, seus senhores foram a campo. Alguns agiram por conta própria, outros coordenados com a rainha viúva. No vale, Lord Allard Royce de Pedraruna reuniu 40 vassalos leais e marchou contra o Ninho da Águia, derrotando facilmente os partidários do suposto Rei da Montanha e do Vale. No entanto, quando eles exigiram a libertação do senhor legítimo, Jonos Arryn lhes entregou o irmão pela Porta da Lua. Esse foi o triste fim de Ronel Arryn, que voara 3 voltas em torno da lança do gigante nas costas de um dragão. O Ninho da Águia era inexpugnável por qualquer ataque convencional, então, rei Jonos e seus seguidores fiéis lançaram cusparadas de desafio aos legalistas e se prepararam para um cerco, até que o príncipe Maegor apareceu no céu, montando Balerion, o filho mais novo do conquistador. Finalmente tinha reivindicado um dragão, nada menos que o Terror Negro, maior de todos. Para não enfrentar as chamas de Balerion, a guarnição do Ninho da Águia aprisionou o usurpador e o entregou a Lord Royce, abrindo a Porta da Lua mais uma vez e servindo o fratricida Jonos tal como ele fizera com o irmão. A rendição poupou do fogo os seguidores do usurpador, mas não da morte. Após tomar posse do Ninho da Águia, o príncipe Maegor executou cada um dos homens. Nem mesmo ao mais nobre foi concedida a honra de morrer pela espada, traidores mereciam apenas uma corda, decretou Maegor, e assim os cavaleiros capturados foram enforcados nus sobre as muralhas do Ninho da Águia, esperneando conforme sufocavam lentamente. Hubert Arryn, primo dos irmãos mortos, foi instalado como senhor do vale. Como ele já havia gerado 6 filhos com a senhora sua esposa, uma Royce de Pedraruna, a sucessão da casa Arryn foi considerada garantida. Nas Ilhas de Ferro, Goren Greyjoy, senhor ceifeiro de Pique, deu ao rei Lodos, segundo de seu nome, um fim igualmente rápido, liderando 100 dracares contra a velha WYK e grande WYK, onde se encontravam as maiores concentrações de seguidores do usurpador, e passando milhares na espada. Depois ele mergulhou a cabeça do rei sacerdote em salmoura e a enviou a Porto Real. O rei Aenys ficou tão satisfeito com o presente que ofereceu a Greyjoy qualquer gratificação que ele desejasse. Isso se revelou uma insensatez. Lord Goren, interessado em provar que era um verdadeiro filho do deus afogado, pediu ao rei o direito de expulsar todos os septões e as septãs que haviam chegado às Ilhas de Ferro após a conquista para converter os Homens de Ferro ao culto do Sete. O rei Aenys foi obrigado a aceitar. A maior e mais ameaçadora das rebeliões ainda era a do rei Abutre na Marca de Dorne. Embora a princesa Deria continuasse declarando sua rejeição de Lança Solar, muitos desconfiavam que ela estivesse fazendo jogo duplo,
pois não saía a campo para combater os rebeldes, e havia quem dissesse que ela lhes enviava homens, dinheiro e provisões. Verdade ou não, centenas de cavaleiros dorneses e milhares de lanceiros experientes tinham se unido à ralé do rei Abutre, e a própria ralé crescerá tremendamente e já contava com mais de 30.000 homens. Tão grande se tornará seu exército, que o rei Abutre tomou a decisão impensada de dividir suas forças. Quando ele marchou ao oeste com metade do poderio dornês para atacar Nocticantiga e Monte Chifre, a outra metade seguiu para o leste, para sitiar Pedrelmo, sede da Casa Svan, sob o comando de Lord Walter W.Y.L., filho do amante de viúvas. As duas hostes foram desastrosas. Ores Baratheon, então conhecido como Ores Maneta, foi a campo uma última vez a partir de Ponta Tempestade para arrasar os dorneses sob as muralhas de Pedrelmo. Quando Walter W.Y.L. foi levado até ele, ferido, mas vivo, Lord Ores disse: seu pai tomou minha mão. Levarei a sua como pagamento. E assim, ele cortou a mão da espada de Lord Walter. Depois, decepou também a outra mão e os 2 pés, declarando-os usura. Curiosamente, o Lord Baratheon morreu na marcha de retorno a Ponta Tempestade, em decorrência dos ferimentos que ele também sofrerá na batalha, mas seu filho Davos sempre disse que ele morreu satisfeito, sorrindo para as mãos e os pés apodrecidos que pendiam em sua barraca como uma réstia de cebolas. O próprio rei Abutre não se saiu muito melhor. Ao falhar em capturar Nocticantiga, ele abandonou o cerco e marchou para o oeste, mas a senhora Caron partiu atrás dele, para se juntar a uma grande força de homens da marca liderados por Armon Dondarrion, o mutilado senhor de Porto Negro. Enquanto isso, o Lord Samwell Tarly de Monte Chifre apareceu subitamente defronte à linha de marcha dornesa com milhares de cavaleiros e arqueiros. Conhecido como Sansanguinário, ele se mostrou fiel à reputação na cruenta batalha que se seguiu, abatendo dezenas de dorneses com veneno do coração, sua grande espada de aço valeriano. O rei Abutre possuía 2 vezes mais homens que a soma de seus 3 inimigos, mas a maioria deles não tinha treino nem disciplina, e ao enfrentarem cavaleiros de armadura à frente e na retaguarda, suas fileiras se desintegraram. Os dorneses jogaram lanças e escudos ao chão e fugiram, tentando as montanhas distantes, mas os senhores da Marca os perseguiram e abateram, no que depois se tornou conhecido como a Caça de Abutres. Quanto ao próprio rei rebelde, o homem que se intitulava Rei Abutre foi capturado com vida e amarrado, nu, entre 2 estacas por Santarly Sanguinário. Os bardos gostam de dizer que ele foi despedaçado pelos mesmos abutres que inspiraram sua alcunha, mas a verdade é que pereceu de sede, exposição ao clima, e as aves só desceram sobre ele muito depois de sua morte. Em anos posteriores, outros homens tomariam o título de Rei Abutre, mas ninguém sabe se eles eram do mesmo sangue do primeiro. Costuma-se considerar que o fim dele marcou também o fim da Segunda Guerra Dornesa, embora essa designação não seja rigorosamente correta, visto que nenhum senhor dornês foi a campo, e que a princesa Deria aviltara continuamente o rei Abutre até a morte, e não participará de suas campanhas. O primeiro rebelde se revelou também o último, mas Arryn, o Vermelho, finalmente foi capturado em um vilarejo a oeste do Olho de Deus. O rei insurgente não morreu passivamente. Em sua última luta, ele matou a mão do rei, Lord Alyn Stokevorth, antes de ser abatido pelo escudeiro de Stokevorth, Bernard Brune. O rei Aenys, cheio de gratidão, alçou Brune a cavaleiro e recompensou Davos Baratheon, Samwell Tarly, Dondarrion sem nariz, Elyn Caron, Alarb Royce e Goren Greyjoy com ouro, títulos e honras. As maiores graças ele ofereceu ao próprio irmão. Ao voltar a Porto Real, o príncipe Maegor foi exaltado como herói. O rei Aenys o abraçou diante de uma multidão em festa e o nomeou mão do rei. E quando 2 dragões jovens nasceram em meio às chamas de Pedra de Dragão no final do mesmo ano, a ocasião foi considerada um sinal. Mas a amizade entre os filhos do dragão não perdurou. Talvez o conflito fosse inevitável, visto que os irmãos eram de naturezas muito distintas. O rei Aenys amava a esposa, seus filhos e o povo, e só desejava amor em troca. Espada e lança perderam qualquer apelo que algum dia pudessem ter exercido sobre ele. Sua graça preferia lidar com alquimia, astronomia e astrologia, deliciava-se com música e dança, vestia as melhores sedas, os melhores samitos e veludos, e apreciava a companhia de mestres, septões e sábios.
Seu irmão Maegor, mais alto e largo, e de força temível, não tinha paciência para nada disso, vivia para a guerra, torneios e batalhas. Ele era considerado, com razão, um dos melhores cavaleiros de Westeros, embora sua selvageria no campo e sua brutalidade para com os inimigos derrotados também inspirassem muitos comentários. O rei Aenys sempre buscava agradar, quando se via diante de dificuldades, ele reagia com palavras brandas, enquanto a resposta de Maegor era sempre aço e fogo. O grande mestre Gavin escreveu que Aenys confiava em todo mundo e Maegor em ninguém. O rei era facilmente influenciável, observou Gavin, inclinando-se para um lado ou outro como junco ao vento, e costumava atender sempre ao último conselheiro que se dirigisse a ele. O príncipe Maegor, por sua vez, era rígido como um bastão de ferro, intransigente e inflexível. Apesar dessas diferenças, os filhos do dragão continuaram governando juntos de forma amigável durante quase 2 anos. Mas, em 39 DC, a rainha Alyssa deu ao rei Aenys mais uma herdeira, uma menina chamada Vaela, que lamentavelmente morreu no berço pouco depois. Talvez tenha sido essa nova prova da fertilidade da rainha que levou o príncipe Maegor a fazer o que fez. Qualquer que tenha sido o motivo, o príncipe chocou tanto o reino quanto o rei ao anunciar de repente que a senhora Cersei era estéril, e que, portanto, ele se casara com uma segunda mulher, Alyssa Rovai, filha do novo senhor de Arrinhal. A cerimônia foi realizada em Pedra do Dragão, sob a égide da rainha viúva Visenya. Como o septão do castelo se recusou a celebrar a união, Maegor e a nova noiva foram casados em um ritual valeriano, unidos por sangue e fogo. O casamento ocorreu sem a permissão, o conhecimento ou a presença do rei Aenys. Quando a notícia veio à tona, os 2 meios-irmãos tiveram uma terrível discussão. E sua graça não foi o único tomado de ira. Manfred e Gotover, pai da senhora Cersei, declarou seu protesto ao rei, exigindo que a senhora Alis fosse afastada. E no septo estrelado de Vila Velha, o alto septão foi além, renegando o casamento de Maegor como pecado e fornicação, e chamando a noiva do príncipe de essa meretriz de Arrovai. Nenhum genuíno filho ou filha do Sete jamais aceitaria isso, bradou ele. O príncipe Maegor persistiu. Ele destacou que seu pai havia se casado com suas 2 irmãs. As restrições da fé podiam governar homens inferiores, mas não o sangue do dragão. Nada que o rei Aenys dissesse poderia regenerar a ferida que as palavras de seu irmão abriram, e muitos senhores pios em todos os 7 reinos condenaram o casamento e começaram a falar abertamente da meretriz de Maegor. Frustrado e furioso, o rei Aenys ofereceu ao irmão o direito de escolher afastar Alyssa Rovai e voltar a senhora Cersei ou sofrer 5 anos de exílio. O príncipe Maegor escolheu o exílio. Em 40 DC, ele saiu para Pentos, levando consigo a senhora Alis, o dragão Balerion e a espada Fogo Negro, diz. Se que Aenys solicitou que o irmão devolvesse Fogo Negro, ao que o príncipe Maegor teria respondido que Vossa Graça pode tentar tirá-la de mim. A senhora Cersei foi abandonada em Porto Real. Para substituir Maegor como mão, o rei Aenys recorreu ao septão Murmison, um clérigo piedoso que diziam ser capaz de curar os enfermos com o toque. Ó rei, o mandara tocar a barriga da senhora Cersei todas as noites, na esperança de que seu irmão se arrependesse do erro caso sua esposa legítima se tornasse fértil, mas a senhora logo se cansou do ritual noturno e saiu de Porto Real para Vila Velha, onde reencontrou o pai na Torralta. Sua graça certamente esperava que a escolha aplacasse a fé. Nesse caso, ele estava enganado. O septão Murmison não podia curar o reino tanto quanto não podia tornar Cersei e Gotover fecunda. O alto septão continuou a bradar, e por todo o reino os senhores falavam em seus salões da fraqueza do rei. Como ele pode governar os 7 reinos se não é capaz de governar? Se quer o irmão, diziam, o rei permaneceu alheio à insatisfação no reino. A paz havia voltado, seu problemático irmão fora para o outro lado do mar estreito, e um grande castelo novo começara a se erguer sobre a colina de Aegon. Construída toda com pedras vermelho claras, a nova sede do rei seria maior e mais magnífica que Pedra do Dragão, com imensas muralhas e barbacãs e torres capazes de resistir a qualquer inimigo. O povo de Porto Real a chamou de Fortaleza Vermelha. Sua construção se tornará a obsessão do rei. Meus descendentes governarão aqui por 1000 anos, declarou sua graça. Talvez pensando nesses descendentes, em 41 DC Aenys Targaryen cometeu um erro desastroso ao anunciar sua intenção de dar a mão de sua filha Rhaena a Aegon,
irmão dela e herdeiro do trono de ferro. A princesa tinha 18 anos e o príncipe, 15. Eles haviam sido próximos desde a infância, e brincavam juntos quando pequenos. Embora Aegon jamais tivesse reivindicado um dragão para si, em mais de uma ocasião. Ele subira aos céus com a irmã em Dreanfire. Esbelto e belo, e mais alto a cada ano, dizia-se que Aegon era tal qual o avô na mesma idade. 3 anos de serviço como escudeiro haviam aperfeiçoado seu domínio da espada e do machado, e ele era considerado por muitos o melhor jovem lanceiro de todo o reino. Em tempos recentes, o príncipe cativara o olhar de muitas jovens donzelas, e Aegon não era indiferente aos encantos delas. Se o príncipe não se casar logo, e disse o grande mestre Gaven em carta para a cidadela, talvez não tarde, até que sua graça precise lidar com um neto bastardo. A princesa Rhaena também tinha muitos pretendentes, mas, ao contrário do irmão, ela não dava confiança a ninguém. Preferia passar os dias com os irmãos, com seus cães e gatos, e com sua favorita mais recente, Alanne Royce, filha do senhor de Pedrarruna, uma menina rechonchuda e pouco atraente, mas tão querida que às vezes Rhaena a levava para voar nas costas de Dreanfire, tal como fazia com o irmão Aegon. Porém era mais comum Rhaena subir ao céu sozinha. Depois do 16º dia do seu nome, a princesa se declarou mulher adulta, livre para voar onde eu quiser. E ela voou. Dreanfire foi vista em Arrinhal, Tat, Pedrarruna, Vila Gaivota. Havia boatos, mas nunca provas de que, em um desses voos, Rhaena entregou a flor de sua donzelice a um amante plebeu. Uns diziam que era um cavaleiro andante, outros, um bardo, o filho de um ferreiro, um septão local. À luz desses relatos, houve quem sugerisse que Aenys talvez tenha sentido necessidade de casar a filha o mais rápido possível. Qualquer que fosse a verdade dessas especulações, aos 18 anos, Rhaena definitivamente tinha idade para se casar, sendo 3 anos mais velha que os pais quando eles se casaram. Tendo em vista as tradições e práticas da casa Targaryen, uma união dos 2 filhos mais velhos deve ter parecido a opção óbvia para o rei Aenys. Era conhecido o afeto entre Rhaena e Aegon, e nenhum dos dois se opôs ao casamento. Na realidade, há muitos indicativos de que ambos tinham previsto essa mesma aliança desde a primeira vez em que brincaram juntos em Pedra do Dragão, e no Aegon Forte. A tempestade com que o anúncio do rei foi recebido pegou todos de surpresa, embora os alertas fossem claros o bastante para qualquer um que tivesse a perspicácia de percebê-los. A fé havia aceitado, ou pelo menos ignorado, o casamento do conquistador com as irmãs, mas não estava disposta a repetir o feito para os netos dele. Do septo estrelado veio uma ferrenha condenação, renegando o casamento de irmão e irmã como uma obscenidade. Qualquer criança fruto dessa união seria uma abominação aos olhos de deuses e homens, proclamou o pai dos fiéis, em uma declaração que foi lida por 10.000 septões em todos os 7 reinos. Aenys Targaryen era notoriamente indeciso, mas nesse caso, diante da fúria da fé, ele enrijeceu e se tornou obstinado. A rainha viúva Visenya advertiu que ele tinha apenas 2 opções: abandonar o casamento e providenciar novas uniões para o filho e a filha, ou montar sua dragão, Mercúrio, e voar até Vila Velha para queimar o septo estrelado sobre a cabeça do Alto Septão. O rei Aenys não fez nenhuma coisa nem outra. Ele simplesmente insistiu. No dia do casamento, as ruas em torno do Septo da Memória, construído no topo da colina de Rhaenys, e chamado assim em homenagem à falecida rainha, estavam cercadas de filhos do guerreiro, com lustrosas armaduras prateadas, atentos a cada um dos convidados que passavam rumo ao casamento, fosse a pé, a cavalo ou em liteiras. Os senhores mais sensatos, talvez prevendo que isso ocorreria, não haviam comparecido. Os que foram testemunharam não apenas um casamento. No banquete que se seguiu, o rei Aenys agravou seu equívoco ao conceder a seu herdeiro, o príncipe Aegon, o título de príncipe de Pedra do Dragão. Um silêncio se abateu sobre o salão após essas palavras, pois todos ali presentes sabiam que o título até então pertencia ao príncipe Maegor. Na mesa alta, a rainha Visenya se levantou e saiu do salão sem o consentimento do rei. Naquela noite, ela montou vagar e voltou à Pedra do Dragão. E está escrito que, quando sua dragão fêmea passou diante da lua, aquele orbe se tingiu de vermelho sangue. Aenys Targaryen aparentemente não compreendia até que ponto havia despertado a antipatia do reino contra ele próprio. Ansioso para reconquistar a satisfação do povo,
decretou que o príncipe e a princesa fariam uma turnê real pelo reino, certamente relembrando os vivas que o haviam acompanhado por toda parte em suas viagens. Talvez mais sensata que o pai, a princesa Rhaena pediu sua permissão para levar Dranfiri na turnê, mas Aenys proibiu. Como o príncipe Aegon ainda não havia reivindicado um dragão para si, o rei temia que os senhores e plebeus considerassem seu filho pouco viril se vissem a esposa dele em um dragão, e ele, em um palafrém. O rei havia cometido um grave erro de avaliação a respeito do ânimo do reino, da religiosidade do povo e do poder das palavras do Alto Septão. Desde o primeiro dia da viagem, Aegon e Rhaena e seu séquito foram vaiados por multidões de fiéis aonde quer que fossem. Em Lagoa da Donzela, não havia um septão sequer para pronunciar uma bênção no banquete que o Lord Moton ofereceu em honra deles. Quando chegaram a Rinhal, o Lord Lucas Arrova vetou-lhes o acesso ao castelo, a menos que reconhecessem sua filha Alice como verdadeira e legítima esposa do tio. A recusa não lhes rendeu nenhum amor dos fiéis, apenas uma noite fria e úmida sob as imensas muralhas do poderoso castelo de Arryn Negro. Em um vilarejo nas terras fluviais, alguns pobres irmãos chegaram até a arremessar punhados de terra contra o casal real. O príncipe Aegon sacou a espada para castigá-los e teve que ser contido por seus próprios cavaleiros, pois a comitiva do príncipe estava em séria desvantagem numérica. Contudo, isso não impediu a princesa Rhaena de cavalgar até eles e dizer: "Estou vendo que vocês são destemidos quando diante de uma menina sobre um cavalo. Da próxima vez, virei em um dragão. Por favor, joguem terra em mim de novo nesse dia." Em outras partes do reino, a situação foi de mal a pior. O septão Murmison, mão do rei, foi expulso da fé em castigo por ter celebrado as núpcias proibidas e o próprio Aenys empunhou uma pena para escrever ao alto septão e pedir que sua alta santidade restaurasse "meu bom Murmison", e explicar a longa história de casamentos entre irmão e irmã na antiga Valíria. A resposta do alto septão foi tão venenosa que sua graça empalideceu ao ler. Em vez de ceder, o pai dos fiéis se dirigiu a Aenys como "rei abominação", declarando-o usurpador e tirano, sem o direito de governar os 7 reinos. Os fiéis estavam ouvindo. Menos de uma quinzena depois, quando o septão Murmison atravessava a cidade em sua liteira, um grupo de pobres irmãos emergiu de um beco e o despedaçou com seus machados. Os filhos do guerreiro começaram a fortificar a colina de Rhaenys, transformando o septo da memória em sua própria cidadela. Como ainda faltavam anos para a conclusão da Fortaleza Vermelha, o rei decidiu que seu solar no topo da colina de Visenya era vulnerável demais e fez planos para ir à Pedra do Dragão com a rainha Alyssa e seus filhos mais novos. Isso se revelou uma sábia precaução. 3 dias antes da data em que eles partiriam, 2 pobres irmãos escalaram as paredes do solar e invadiram o quarto do rei. Foi apenas a intervenção oportuna da guarda real que salvou Aenys de uma morte ignóbil. Sua graça estava trocando a colina de Visenya pela própria Visenya. Em Pedra do Dragão, a rainha viúva o recebeu com a famosa declaração: "Você é tolo e fraco, sobrinho. Acha que algum homem jamais se atreveria a falar dessa forma com seu pai? Você tem uma dragão. Use-a. Voe até Vila Velha e transforme esse septo estrelado em outra Rinhal. Ou me dê permissão e deixe que eu torre esse idiota piedoso em seu nome." Aenys não quis saber. Ele apenas mandou a rainha viúva se retirar para seus aposentos na Torre do Dragão Marinho, e não sair de lá. Ao final de 41 DC, grande parte do reino estava totalmente imerso em plena rebelião contra a casa Targaryen. Os 4 reis falsos que haviam surgido após a morte de Aegon, o Conquistador, pareciam meros idiotas petulantes diante da ameaça representada por esse novo levante, pois os rebeldes agora se acreditavam soldados dos 7, travando uma guerra santa contra a tirania profana. Dezenas de senhores pios por todos os 7 reinos se uniram à causa, removendo os estandartes do rei e se declarando a favor do septo estrelado. Os filhos do guerreiro tomaram os portões de Porto Real, assumindo controle de quem podia entrar e sair da cidade, e afugentaram os homens que trabalhavam na Fortaleza Vermelha inacabada. Milhares de pobres irmãos saíram para as estradas, obrigando viajantes a declarar se eram a favor dos deuses ou da abominação, e se manifestando diante dos portões dos castelos até que os senhores saíssem para condenar o rei Targaryen. Nas terras ocidentais, o príncipe Aegon e a princesa Rhaena foram obrigados a interromper a turnê e se abrigar no castelo de Passo de Codorniz.
Um emissário do Banco de Ferro de Braavos, enviado a Vila Velha para tratar com Martin e Gotover, o novo senhor da Torre Alta e Voz de Vila Velha, seu pai, Lord Manfred, morrera algumas luas antes, escreveu para Braavos para comunicar que o Alto Septão era o verdadeiro rei de Westeros em tudo menos no nome. A chegada do novo ano recebeu o rei Aenys ainda em Pedra do Dragão, acometido de medo e indecisão. Sua graça tinha apenas 35 anos. Mas dizia-se que ele parecia um homem de 60, e o grande mestre registrou que ele muitas vezes se recolhia à cama com o intestino solto e cólicas. Como nenhuma das curas do grande mestre demonstrou qualquer eficácia, a rainha viúva se encarregou dos cuidados com o rei, e Aenys pareceu apresentar alguma melhora por um tempo, mas então sofreu um colapso repentino quando recebeu notícias de que milhares de pobres irmãos haviam cercado o Paço de Codorniz, onde seu filho e sua filha eram hóspedes relutantes. 3 dias depois, o rei estava morto. Como o pai, Aenys Targaryen, primeiro do seu nome, foi entregue às chamas no Pátio de Pedra do Dragão. Seu funeral teve a presença de seus filhos Viserys e Jaehaerys, respectivamente com 12 e 7 anos, e da filha Alysanne, de 5. Sua viúva, a rainha Alyssa, cantou um hino fúnebre em seu nome, e sua adorada Mercúrio incendiou a pira, ainda que os registros mostrem que os dragões Vermitor e Azaprata contribuíram com as próprias chamas. A rainha Visenya não se encontrava. 1 hora após a morte do rei, ela já estava montada em Vhagar e voando para o leste sobre o Mar Estreito. Quando ela voltou, estava acompanhada do príncipe Maegor e de Balerion. Maegor desceu em Pedra do Dragão apenas pelo tempo necessário para reivindicar a coroa, não a peça dourada ornamentada que Aenys apreciava com as imagens dos 7, mas a coroa de ferro que seu próprio pai usará, com os rubis vermelho sangue. Sua mãe a pôs em sua cabeça, e os senhores e cavaleiros reunidos ali se ajoelharam quando ele se proclamou Maegor da casa Targaryen, primeiro do seu nome, rei dos Ândalos, dos Roinares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território. Hinos e protetor do território. O grande mestre Gavin foi o único que se atreveu a contestar. O velho mestre afirmou que, de acordo com todas as leis de sucessão, leis que o próprio conquistador havia ratificado após a conquista, o trono de ferro devia passar ao filho do rei Aenys, Aegon. O trono de ferro irá para o homem que possui a força necessária para tomá-lo, respondeu Maegor. Em seguida, ele decretou a execução imediata do grande mestre, removendo pessoalmente a velha e grisalha cabeça de Gavin com um único golpe de fogo negro. A rainha Alyssa e seus filhos não estavam lá para presenciar a coroação do rei Maegor. Ela os tirara de Pedra do Dragão horas após o funeral do marido, levando-os ao castelo do senhor seu pai em Derivamarca, perto dali. Quando foi informado, Maegor encolheu os ombros e se recolheu para a sala da mesa pintada com o mestre, para ditar cartas a todos os grandes e pequenos senhores do reino. 100 corvos levantaram voo naquele dia. No seguinte, Maegor também voou. Montado em Balerion, ele atravessou a Baía da Água Negra até Porto Real, acompanhado da rainha viúva Visenya e Vhagar. O retorno dos dragões provocou tumultos na cidade, à medida que centenas de pessoas tentavam fugir, mas os portões estavam fechados e trancados. Os filhos do guerreiro detinham o controle das muralhas da cidade, dos fossos e montes do que viria a ser a Fortaleza Vermelha, e da colina de Rhaenys, onde eles haviam transformado o septo da memória em sua própria fortaleza. Os Targaryen ergueram seu estandarte no topo da colina de Visenya, e convocaram todos os homens leais. Milhares atenderam ao chamado. Visenya Targaryen proclamou que seu filho Maegor chegará para ser o rei, um verdadeiro rei, sangue de Aegon, o Conquistador, que foi meu irmão, meu marido e meu amor. Se qualquer homem questionar o direito do meu filho ao trono de ferro, permita que ele prove sua pretensão com o corpo. Os filhos do guerreiro não tardaram a aceitar o desafio. Desde a colina de Rhaenys eles vieram, 700 cavaleiros com armadura de aço prateado, liderados por seu grande capitão, Sor Daemon Morrigen, conhecido como Daemon, o Devoto. Não vamos rebater palavras, disse Maegor para ele. A questão será resolvida pelas espadas. Sor Daemon aceitou. Os deuses concederiam a vitória àquele cuja causa fosse justa, disse ele. Que cada lado tenha 7 campeões como era feito na antiga Ândalos.
Você pode chamar 6 homens para lutarem ao seu lado? Pois Aenes havia levado a guarda real à Pedra do Dragão, e Maegor estava sozinho. O rei se dirigiu à multidão. Quem virá lutar ao lado de seu rei? Gritou ele. Muitos recuaram de medo ou fingiram não ter escutado, pois todos conheciam a habilidade dos filhos do guerreiro. Até que um homem finalmente se ofereceu. Não era um cavaleiro, apenas um simples homem de armas que se chamava Dick-Bin. Eu sou um homem do rei desde pequeno, disse ele. Pretendo morrer como homem do rei. Só então o primeiro cavaleiro se pronunciou. Esse rapaz nos faz passar vergonha. Gritou ele. Não há nenhum cavaleiro genuíno aqui? Nenhum homem leal? Quem falou foi Bernard Brune, o escudeiro que havia matado Arryn, o Vermelho, e fora armado cavaleiro pelo rei Aenes em pessoa. Seu desdém inspirou outros a oferecer suas espadas. O nome dos 4 que Maegor escolheu está gravado na história de Westeros: Sor Brão de Casconegro, um cavaleiro andante; Sor Raifor Rosby, Sor Gai Loston, conhecido como Gai, o glutão; e Sor Lúcifer Massey, senhor de Bailepedra. O nome dos 7 filhos do guerreiro também foi registrado. Foram Sor Daemon Morrigen, conhecido como Daemon, o devoto, grande capitão dos filhos do guerreiro; Sor Lily Bracken, Sor Harry Orpe, conhecido como Harry Cabeça da Morte; Sor Aegon Ambrose, Sor Deacon Flowers, o bastardo de Tocabelha; Sor Villon o Errante, e Sor Garibaldi das 7 Estrelas, o Cavaleiro Septão. Está escrito que Daemon, o devoto, conduziu uma oração rogando força ao guerreiro. Depois, a rainha viúva deu ordem para começar, e o comando foi atendido. Dick-Bin foi o primeiro a morrer, abatido por Lily Bracken instantes após o início do combate. Depois disso, os relatos divergem consideravelmente. Um cronista afirma que, quando o imensamente gordo Sor Gai, o glutão, foi dilacerado, derramaram-se os restos de 40 tortas parcialmente digeridas. Outro alega que Sor Garibaldi das 7 Estrelas entoava um panegírico durante a luta. Alguns relatam que Lord Massey decepou o braço de Harry Orpe. Segundo um registro, Harry Cabeça da Morte jogou o machado de batalha para outra mão e o cravou entre os olhos de Lord Massey. Outros cronistas sugerem que Sor Harry simplesmente morreu. Alguns dizem que a luta se estendeu por horas, outros que a maioria dos combatentes estava no chão, moribunda, em poucos instantes. Todos concordam que houve grandes feitos e poderosos golpes, até que no final, Maegor Targaryen se encontrava sozinho diante de Daemon, o devoto, e Villon, o errante. Ambos os filhos do guerreiro estavam seriamente feridos, e sua graça empunhava fogo negro, mas, ainda assim, foi equilibrado. Ao cair, Sor Villon desferiu na cabeça do rei um terrível golpe que rachou seu elmo, e o deixou inconsciente. Muitos acreditaram que Maegor havia morrido, até que sua mãe retirou o elmo quebrado. E o rei respira, disse ela. O rei vive. A vitória era dele. 7 dos mais poderosos dentre os filhos do guerreiro estavam mortos, incluindo o comandante, mas restavam ainda mais de 700, de armas e armadura, reunidos em torno do topo da colina. A rainha Visenya deu ordem para que seu filho fosse levado aos mestres. Enquanto os carregadores o levavam colina abaixo, as espadas da fé se ajoelharam em submissão. A rainha viúva ordenou que todos voltassem ao septo fortificado no topo da colina de Rhaenys. Durante 27 dias, Maegor Targaryen pairou entre a vida e a morte, enquanto mestres o tratavam com poções e cataplasmas, e septões rezavam sobre seu leito. No septo da memória, os filhos do guerreiro também rezavam e debatiam o rumo a tomar. Alguns acreditavam que a ordem não tinha escolha e devia aceitar Maegor como rei, já que os deuses o haviam abençoado com a vitória. Outros insistiam que eles haviam jurado obediência ao alto septão e que precisavam seguir lutando. A guarda real chegou prontamente de Pedra do Dragão. Por ordem da rainha viúva, eles assumiram comando sobre os milhares de legalistas Targaryen da cidade e cercaram a colina de Rhaenys. Em Derivamarca, a viúva rainha Alyssa proclamou que seu próprio filho, Aegon, era o legítimo rei, mas poucos lhe deram ouvidos. O jovem príncipe, prestes a atingir a maioridade, continuava em Passo de Codorniz, a meio reino de distância, preso em um castelo cercado por pobres irmãos e camponeses pios, a maioria dos quais o considerava uma abominação. Na cidadela de Vila Velha, os arquimestres se reuniram em conclave para debater a sucessão e escolher um novo grande mestre. Milhares de pobres irmãos afluíram a Porto Real.
Os que vinham do oeste seguiam o cavaleiro andante Sorores Hill, e os do sul, um homem enorme armado com um machado e conhecido como Wat, o lenhador, quando os bandos maltrapilhos. E conhecido como Wat, o lenhador, quando os bandos maltrapilhos acampados aos pés de Passo de Codorniz foram se juntar aos companheiros de marcha. O príncipe Aegon e a princesa Rhaena finalmente puderam sair. Eles abandonaram a turnê real e seguiram para Rochedo Castelli, onde o Lord Lyman Lannister lhes ofereceu proteção. Segundo o mestre do Lord Lyman, foi a esposa dele, a senhora Jocasta, a primeira a perceber que a princesa Rhaena estava grávida. No dia 28 após o julgamento dos Sete, um navio chegou de Pentos com a maré da noite, trazendo 2 mulheres e 600 mercenários. Alis da casa Rovey, a segunda esposa de Maegor Targaryen, havia voltado a Westeros, mas não sozinha. Com ela veio outra mulher, uma beleza de pele alva e cabelos cor de corvo conhecida apenas como Tiana da Torre. Alguns diziam que a mulher era concubina de Maegor, outros a chamaram de amante da senhora Alis. Filha bastarda de um magister pentoche, Tiana era uma dançarina de taverna que se alçara à condição de cortesã. Corriam boatos de que ela lidava também com venenos e feitiçaria. Contavam-se muitas histórias peculiares a seu respeito. No entanto, assim que ela chegou, a rainha Visenya dispensou os mestres e septões do filho e entregou Maegor aos cuidados de Tiana. Na manhã seguinte, o rei acordou, levantando-se com o sol, quando Maegor apareceu sobre as muralhas da Fortaleza Vermelha, entre Alis Arrova e Tiana de Pentos. As multidões celebraram avidamente, e a cidade irrompeu em comemoração. Mas as festividades murcharam quando Maegor montou Balerion e desceu sobre a colina de Rhaenys, onde 700 dos filhos do guerreiro realizavam as orações matinais no septo fortificado. Enquanto o fogo de dragão incendiava o edifício, arqueiros e lanceiros esperavam do lado de fora para receber qualquer um que saísse correndo pelas portas. Dizia-se que era possível ouvir os gritos dos homens em chamas por toda a cidade, e Porto Real passou dias encoberta por uma nuvem de fumaça. E assim a nata dos filhos do guerreiro encontrou seu ígneo fim. Embora ainda restassem outras congregações em Vila Velha, Lannisporto, Vila Gaivota e Septo de Pedra, a ordem nunca mais chegaria perto de sua antiga força. Contudo, a guerra do rei Maegor contra a fé militante havia acabado de começar. Ela se prolongaria por todo o seu reinado. O primeiro ato do reial tomar o trono de ferro foi ordenar que os pobres irmãos que avançavam rumo à cidade deitassem as armas ao chão, sob pena de proscrição e morte. Como o decreto não surtiu efeito, sua graça determinou que todos os senhores leais fossem a campo e dispersassem à força as hordas maltrapilhas da fé. Em resposta, o alto septão de Vila Velha convocou os legítimos e pios filhos dos deuses a pegarem armas para defender a fé e dar um fim ao reinado de dragões e monstros e abominações. A primeira batalha foi deflagrada na Campina, na cidade de Ponte Pedra. Ali, 9.000 pobres irmãos sob o comando de Wat, o lenhador, se viram encurralados entre 6 exércitos de senhores ao tentarem atravessar o Vago. Com metade dos homens ao norte do rio e a outra metade ao sul, as forças de Wat foram destroçadas. Seus seguidores sem treino nem disciplina, trajados com couro fervido, roupas grosseiras e pedaços de aço enferrujado, e armados principalmente com machados de lenhador, gravetos afilados e ferramentas agrícolas, se revelaram completamente incapazes de resistir à investida de cavaleiros de armadura montados em cavalos pesados. Tão terrível foi o massacre que as águas do Vago correram vermelhas por 20 léguas, e desde então a cidade e o castelo onde a batalha foi travada se tornaram conhecidos como Ponte Amarga. O próprio Wat foi capturado com vida, mas não antes de matar meia dúzia de cavaleiros, entre eles o Lord Meadows de Vale de Erva, comandante do exército real. O gigante foi levado a Porto Real acorrentado. A essa altura, Sorores Hill já havia chegado ao grande delta da Água Negra com um exército maior ainda, quase 13.000 pobres irmãos, cujas fileiras foram reforçadas pelo acréscimo de 200 filhos do guerreiro, a cavalo vindos de Septo de Pedra.
e dos cavaleiros e soldados feudais de uma dúzia de senhores rebeldes das terras ocidentais e das terras fluviais. Lord Rupert Falwell, conhecido como Bobo Guerreiro, liderou as fileiras de devotos que haviam respondido ao chamado do Alto Septão. Com ele cavalgavam Sir Lionel Lorch, Sir Alin Terrick, Lord Christopher Vai, Lord John Leicester e muitos outros cavaleiros poderosos. O exército dos fiéis contava com 20.000 homens. No entanto, o exército do rei Maegor era do mesmo tamanho, e sua graça tinha quase o dobro da quantidade de cavalos de armadura, bem como um grande contingente de homens armados com arcos longos, e o rei em pessoa, montado em Balerion. O Bobo Guerreiro matou 2 cavaleiros da guarda real, antes de ser derrubado pelo senhor de Lagoa da Donzela. Grande John Og, lutando pelo rei, foi cegado pelo corte de uma espada no começo da batalha, mas convocou seus homens e liderou um ataque que rompeu as fileiras dos fiéis e debandou os pobres irmãos. Uma tempestade abafou as chamas de Balerion, mas não conseguiu apagá-las totalmente, e em meio à fumaça e aos gritos o rei Maegor desceu repetidas vezes para cobrir seus inimigos de fogo. Ao anoitecer, a vitória era dele, quando os pobres irmãos, ainda vivos, largaram seus machados e se dispersaram em todas as direções.